Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos no último vídeo dessa série de 13 vídeos, Um Passo de Fé. Eu sou o Lúcio, esse é o Alexandre e o Ricardo. O trio está completo e nós trouxemos aqui duas entrelinhas. Uma é a continuação, ou foi um desafio lançado na última entrelinha. Na última entrelinha nós trabalhamos aqui a jornada do herói. E hoje nós vamos trabalhar aqui a jornada da heroína, de Mary Murdock, que ela vai e nós vamos fazer um paralelo da jornada da heroína com a mulher contemporânea e também com as igrejas do Apocalipse. Só vendo entrelinhas essas coisas, né? E uma segunda entrelinhas aqui que nós vamos trazer é o problema de você tentar criar uma ontologia do Cristo. Dentro dessa entrelinha, nós vamos tratar aqui de algumas escolas, alguns pensamentos, algumas teorias, que é o behaviorismo radical, historicismo histórico-cultural, psicanálise e existencialismo sartreano, ok, pessoal? Fora isso, nós vamos ter aqui também os quadros Alinhando a Doutrina, o pessoal comentou bastante sobre o alinhamento da doutrina, na ponta da linha, sintetizando aqui aí as ideias centrais de cada dia da lição e também as perguntas para discussão. Espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, indiquem o canal aí para os seus amigos e continuemos aí encerrando essa série e se preparando para a próxima série, que no final a gente conversa mais um pouco. Por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós trazermos aqui as entrelinhas, alinhando a doutrina, na ponta da linha, perguntas para discussão e também a imagem de discussão do grupo RP, da família Entre Linhas, nós temos aqui aquela seção dos comentários, que cada semana que passa, né, tem mais comentários com muita qualidade e a gente vai conhecendo um pouco dos inscritos e tendo esse feedback do material que a gente lança toda semana e como vocês recebem esse material, o que chama atenção, o que não chama atenção. Nós queremos agradecer aqui ao Rogério Luiz Silva. Bom dia, sempre assistindo agora na TV, no YouTube, não localizei o comentário do sininho. Então daqui a pouco eu vou postar um videozinho aqui para vocês vão ver como que a gente consegue, ou agora, né? Veja só como que a gente consegue então curtir na TV. Bom pessoal, aqui está um vídeo então nessa TV, essa TV é Smart, como você pode fazer? Quando você dá um clique aí no seu controle remoto, geralmente ele vai aparecer esse menuzinho aqui, ó, que vai pausar. Você pode ir então nesses três pontinhos aqui, ó, e aqui sim tem aonde você dá o marcar gostei, ó. Like, pronto. Mas e marcar o sininho? Ah, o sininho não dá, que o sininho é só na sua inscrição, depende do aplicativo. Ok? Mas pelo menos para você dar o like, é só você acionar esse recurso aqui. Beleza? Tá a dica aí. Bom, então, Rogério e Luiz, né, mostramos aí para vocês como vocês podem curtir aí mesmo na TV, ok? Antônio de Mello, sem palavras, nessa batalha do herói foi um show, Antônio comenta, o Marcos foi um show, parabéns de novo ao canal, tamo junto. É isso aí, Antônio, muito obrigado pelo seu comentário e pelo seu incentivo. A Tânia Amália Merotti diz, oi meninos, gosto muito de estudar a lição com vocês, estou sempre por aqui, assisto toda semana, não faço muitos comentários, mas sempre dou like, parabéns, que Deus continue abençoando vocês sempre. Tânia, obrigado, né, por ter comentado e seu like é muito importante, que isso vai ajudar também a promover o vídeo aí na plataforma. Aliene Brito, parabéns pela explanação do conteúdo, sempre assisto, mas é a primeira vez que a Aliene comenta aqui conosco, então obrigado. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo aos comentários. O Carlo Miorim, Pai Eterno vos abençoe sempre, muito obrigado. Maria Lúcia Machado Figueira, vocês arrasaram na passagem da lição, são inteligentes, dedicados e fora daquele blá 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 blá. É que nós temos o nosso próprio blá blá blá, né? Eles têm um outro blá 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 blá. Mas que bom que a Maria Lúcia gosta, né? E muita gente incentiva, fala, eu gosto do jeito que vocês falam. Nós falamos gringo. A Elizabeth Lelis, assisti essa lição com muito prazer, fui até o terceiro Marcos, como sempre, e só posso dizer que adorei. Sou adventista e confesso que gosto demais da maneira que vocês explicam a lição. Muito obrigado, Elizabeth. Essa, então, foi sensacional. O Marcos e o Ricardo estavam iluminados. Parabéns a todos. Que Deus continue abençoando vocês e que o Alexandre volte logo. Voltou! Obrigado, Elisângela. Muito obrigado pelo seu comentário. Pelos problemas do cartório. Vai ter um comentário aqui sobre isso. Alexandra Silveira também. A galinha nasceu primeiro, com certeza. Será? Afinal, eu creio, né, Alexandra falando, eu creio que Deus fez
a fez e quando ele fez isso, não encheu a terra de ovos, e sim das espécies de cada animal. Olha, clica lá e olha. Tem mais comentários aqui, né, que vai conversando. Opa, deixa eu só voltar aqui. Tem certeza, né? O Ricardo perguntou no comentário. Nascer é o mesmo que ser criado? E aí começou mais pergunta. Aí ela disse? Tem razão. Nasceu o ovo porque a galinha foi criada primeiro, mudei de ideia. E nem respondi, eu só fiz uma pergunta. Mas vocês vão ver hoje. Hoje vai ter aqui na sessão do RP, né, mais discussões. E quem disse que vir é nascer? Claro. Nossa. Vocês têm ideia do que por trás das câmeras. A gente ficou uns 40 minutos discutindo aqui sobre o investimento. Discutindo, viajando. Viajando. Mas vai ser legal, pessoal. A Sandra Bittar também colocou aqui um comentário, né, com muita qualidade. Eu vou ler inteiro, tá, pessoal? Não quero desprezar nenhuma parte aqui. Olá, meninos. Mais que especial, demais, quanto aprendizado. A teoria da jornada do herói, acredito que necessito ver um vídeo umas 4 vezes ou mais, né? Pelo que entendi, está na nossa vida em vários aspectos, diria até em todos. Exatamente, Sandra, né? Ou seja, esse monomito, né, foi observado, é algo que acontece e foi observado. Foi aqui que aprendi a fazer o estudo na classe, enfatizando as doutrinas adventistas com a lição. Legal. Muito bom mesmo. E esta semana o Marco falou sobre o Evangelho Eterno. É a mensagem de Jesus como Criador, Redentor, Salvador e Sumo Sacerdote. E aprendi que, como adventistas, somos chamados a proclamar o Evangelho. Faz-se necessário entender o termo temer a Deus. Não é ter medo, e sim amá-lo. Acredito que está relacionado com o que pensamos, praticamos. É colocá-lo em primeiro lugar em todos os nossos pensamentos e ações. Destaque também quanto à santificação do sábado. Deus fez todas as coisas durante 6 dias e terminou sua obra no 7º dia, estabelecendo o sábado como o santo dia de repouso. O sábado foi estabelecido por causa do homem, criatura inteligente, capaz de reconhecer que todas as coisas foram criadas por Deus. Gostaria de colocar aqui 2 perguntas para reflexão. Então, a Sandra já coloca 2 perguntas para vocês escritos, né, e para nós aqui. Segundo as Escrituras Sagradas, o que foi criado antes do primeiro dia? Uma pergunta para reflexão. Os que optarem por adorar, santificar o domingo, estão adorando, santificando o que ou quem? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Os céus e a terra foram criados antes do primeiro dia. E aí o dever de casa, ela já toca, que foi lançado no vídeo, né? Dever de casa, o ovo ou a galinha? Depende, né? Ela tá fazendo o dever de casa aqui respondendo. A Sandra é aluna, né, da família. O que ela respondeu? Depende. É qualquer ovo ou especificamente o ovo da galinha? Alguns afirmam ser o ovo, pois já existia bem antes da galinha existir. Agora, se for o ovo da galinha, a galinha veio primeiro, pois para produzir o ovo da galinha, somente com uma proteína específica dos ovários da galinha é possível produzir o ovo da galinha, de galinha. Espero que tenha alguma relação com os estudos do Ricardo. É interessante, né? Porque se você pensar que veio primeiro o ovo ou a galinha, primeiro veio o ovo do peixe, porque os animais aquáticos foram criados antes dos animais galináceos, né? Então, por isso ela fala, que tipo de ovo? O ovo do peixe veio primeiro que a galinha. Pois estou aqui matutando, ela coloca, a Sandra. O que tem a ver barafunda com calça rasgada no joelho? Muito agradecida pelo estudo, Deus continue abençoando vocês, excelente semana e muito agradecido, Sandra, né, pelo seu comentário, sempre um comentário de altíssima qualidade, como todos aqui colocam um oi, é de qualidade. Ilza Viana, a capitulação do nosso vídeo. Helena Saraiva, ufa, vocês são apaixonantes. Fui até o 3º Marcos. Obrigado pela disposição da equipe. Valeu, Helena, né? São palavras assim, comentários assim que tem nos motivados e nos faz refletir. Estamos no caminho certo, estamos fazendo algo que está edificando a vida das pessoas ou está enchendo a paciência ou enchendo o YouTube de vídeo inútil. A Ilza Viana coloca aqui, galinha, tá? No dever da casa, dever de casa, a Ilza também responde. Hashtag galinha. Boa semana para toda a família Entre Linhas. Deus abençoe sempre grandemente a vocês 4, rapazes. O Carlos, mais um comentário, ele comenta 2 vezes, Pai Eterno, continue abençoando vocês. Amém. A Paty Santos comenta aqui, quase esqueci, a galinha nasceu primeiro, sem entendermos os fatos na visão criacionista, pois Deus criou os animais em idade de reprodução. Posso provocar agora? Deixa pro vídeo. Deixa pro vídeo. Deixa pro próximo quadro. A Paty também comentou assim, oba, quero ver a jornada da heroína. Falando nisso, meu aniversário foi dia 12 do 9. Parabéns pra você, feliz aniversário. Parabéns, Paty, né? Nós estamos gravando esse vídeo hoje, é dia o quê? 17, né? 17 de setembro.
Parabéns, Paty, pelo seu aniversário, mas tem mais aniversário aqui e esse vai ser antes, né, do ocorrido. Paty Santos, fui até o terceiro Marcos e ela diz assim, não tenho o hábito de colocar comentários, mas nesse canal me sinto impelida a escrever. Acredito que seja por entender que seu conteúdo é muito relevante para todos. Obrigado, Paty, pela consideração, obrigado pelos comentários. E aí tem aqui, né, falando de aniversário, vai ter o nascimento aqui. A Paty Santos diz que o batismo do filho dela, né, o Paulinho, será dia 19 de setembro, próximo sábado. Ele está muito feliz, tem 9 anos e meio e é muito curioso sobre a palavra de Deus. Então, Um abraço pro Paulinho, que Deus abençoe na caminhada cristã. vai começar os 9 aninhos aí, muita série do Entre Linhas ainda para ele acompanhar. Coitadinho. Espera um tempo. Tô brincando. E a Paty Santos acabou comigo. Nunca percebi que Timão e Pumba eram os vilões. Minha casa caiu. Caiu a casa do Alexandre também pela cara dele. Mas faz todo sentido. Eu tenho que assistir esse vídeo. Por que Timão e Pumba são vilões? Eles impedem, né? Eles Jornada do Herói. Claro, entendi agora. Eles impedem o desenvolvimento da porque missão. o antagonista é quem impede o protagonista de fazer a jornada do herói ou dificulta de alguma maneira. Mesmo que ele tenha algum Protegendo. tipo de... Exatamente. É aquela história, e daí nós aplicamos ao Evangelho. Muitas vezes a pessoa está cheia de boas intenções, só que ela está pregando justificação pelas obras. Tá atrapalhando E a aí conclusão. ela está sendo o Timão e Pumba da história do rei. Então, Paty, muito obrigado pelos seus comentários. Ela foi assistindo um vídeo e foi colocando a impressão dela. Valeu, Paty. A Ângela Lima, ela colocou assim, assistindo e curtindo. Não esqueça, pessoal, de curtir. Vamos lá, gente. Assim o vídeo aparece para mais pessoas. É isso mesmo, é o likezinho missionário que a gente fala. A Edilza Nascimento também, né, uma querida aqui do canal, curtido e compartilhado. Muito obrigado, Edilza, né, sempre compartilhando o nosso vídeo aí nas redes dela. E o Vilmar Mundti, ou se a pronúncia estiver errada, Vilmar, me procura no WhatsApp, né, com áudio, ou Mindstim. O Vilmar, olá, equipe Entre Linhas, após ouvir a explanação da lição número 12, tenho 3 conselhos para os seguidores do canal Entre Linhas. Primeiro conselho, não desistam. Segundo conselho, não desistam. E terceiro conselho, não desistam. Entre Linhas é para os fortes. E para a equipe Entre Linhas eu tenho 2 palavras, parabéns. Obrigado. Valeu, 2 Vilmar. palavras para você. Obrigado. O Marcos Antônio Messias Molina vota aqui na tarefa de casa, hashtag galinha, tá? E ele... Foi forte na galinha, né? Calma, vai ter daqui a pouco. E o Marcos também fala assim, quer dizer então que o Alexandre vai casar? Quer Pois dizer, é. já os trâmites do cartório avançados. Já estão avançados, a casa está alugada. já colocaram edital para saber se ele não tem outra esposa por aí. Vamos descobrir as 18 esposas. A Iraci Martins vota aqui também, ovo. E a Queca Carvalho, bom dia meninos, gostei muito de tudo, sentindo falta do Alê. Então a Queca... Teve uma que votou pelo ovo? Teve. Teve, a legal. Iraci Martins. Valeu, Queca, pelo seu comentário, muito obrigado, né, pelo seu like, por estar inscrita no canal. E o canal As 3 Mensagens Angélicas comenta, estou gostando muito desse modelo de vídeo com o Ricardo e Alexandre no modelo informal, conversa com Fátima Bernardes, do que jornal... A Fátima Bernardes é ele, então, né? Tá até de Só até de rosa. Do Sabe que... que a Damares falou, né? Menino veste azul e menina veste rosa. Quebramos os paradigmas. Quebrando o tabu aqui Entre Linhas. Estou gostando também do Alinhando Doutrinas e perguntas para discussão com o Marcos. Legal. Eu só não sei o nome, né, da pessoa que está atrás do perfil canal As 3 Mensagens Angélicas, mas fica um abraço, porque ele sempre comenta, né, sempre manda um alô para nós. Pessoal, bom, nosso muito obrigado. Esse comentário é muito importante para nós, né, como produtores de conteúdo, como, né, os donos do canal, para sentir, para conhecer vocês, para relaxar um pouco, né, porque conversar um pouco, conversar, tomar um casinho. exatamente, né, conversar, ver vocês, a reação de vocês, para nós é muito gostoso, né, ter essa relação com vocês. Espero que vocês tenham paciência. Alguns, tem um comentarista, um inscrito falou, né, pular aonde? Como pular? Né, não pula. Beleza, pessoal? Mas se você quiser pular, lembre que a Ilza Viana está fazendo a capitulação do nosso vídeo. Você pode. Ilza Viana. Ilza Viana. Edilza Nascimento sempre compartilha. Você misturou a Edilza Nascimento com a Ilza Viana. Pessoal, nosso muito obrigado mesmo, esse é de coração
Nós somos muito gratos a Deus porque vocês têm, né, que Deus abençoe, que Deus abençoe. E Deus tem cuidado de nós. Ó. Durante todos esses meses nós gravamos aqui, a gente tenta manter um distanciamento, mas a gente está ainda meio próximo. Tem álcool gel aqui, né, a gente tenta manter, né, e graças a Deus, Deus tem nos livrado aí, nós e a nossa família da... Principalmente nós, né? Porque o seu hobby é nível 8 na escala de contágio. O meu é bem baixinho. Eu fico bem de casa. Então, é a maior vítima. Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos lá então ao que interessa. Nós temos a... Pra quem não sabe, o Lúcio nada. Faz natação. Não à toa, ele era o Aquaman. E o Ricardo joga tênis. Isso. E o Alexandre faz capoeira. Fazia, né? Eu era capoeirista, só que 2 anos já que eu tô parado. Não consigo mais levantar a perna. Na linha de cintura já trava tudo. Então tá, agora pessoal, é a sessão então, a última sessão inclusive, porque esse é o último vídeo dessa série, dessa terceira, sábado, né, dessa terceira não lição. Vai mais ter... Nós não teremos mais essa sessão RP na próximo trimestre. Vamos ver ano que vem como é que vai ser. Logo inventa outra coisa. No próximo trimestre. Já que o Marcos não orou ainda, né, estamos na sessão Conversa com Fátima Bernardi, o Ricardo cortou o cabelo, conseguiu ir no... Só que a barba continua amassada por causa da máscara, né? Consegui nada, na verdade. Você fez em casa? Não, eu saí de casa, comprei um fone para um anjo, aí eu olhei o salão. Vazio. Eu olhei o salão e o salão é só por... Horário marcado. Horário marcado. Aí eu cheguei lá para não conseguir, só para ter desculpa. Eu fui, mas não deu. Tava vago. O horário das 5h30 tava vago. Então tá. Eu cortei o cabelo. Bom, né? Eu só não corto o cabelo para não pegar corona. Tá. Meu medo era esse. Agora já foi. Cheguei em casa, o cara passou aquele monte de coisa no cabelo. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi tomar banho. Atirar, né? Legal, pessoal. Bom, agora não ainda muito sério, ainda um assunto bastante reflexivo. Nós vamos trazer aqui então essa figurinha aqui. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha. Então, fique agora com essa reflexão. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa. Esse paradoxo do ovo e da galinha não é uma coisa que é uma piada, uma coisa jocosa, uma coisa lúdica da contemporaneidade. Não, isso aqui remonta à Grécia Antiga. O pessoal, acho que não tinha muito o que fazer, ficava olhando a galinha botar o ovo e ficava... O ovo botar a galinha. O ovo botar a galinha e ficava filosofando. Mas esse paradoxo, ele acompanha a história do conhecimento humano desde a Grécia até os dias de hoje. Nós vamos ver isso. Nós vamos chegar até física quântica, para vocês terem uma ideia. E esse paradoxo, ele, na verdade, ele servia para refletir sobre lei de causa e efeito, lei de causalidade. Mas eu acho ele muito mais relevante para tratar de questões linguísticas. Porque não é uma questão de qual é a resposta, o próprio nome diz, gente, é um paradoxo. Então, você querer encontrar uma resposta exata é difícil. A física quântica, como ela é meio doida, ela tenta encontrar uma resposta para o paradoxo como uma resposta paradoxal. Vocês vão ver isso mais para frente. Mas, do ponto de vista linguístico, o que revela? Vocês podem perceber no vídeo da semana passada que em algumas pessoas eu fiz umas instigações e em outras não. Para qual foram as pessoas que eu instiguei? Aquelas que responderam se posicionando valorativamente. É uma base da questão do dialogismo. O signo ideológico, gente, é um octógono. E a questão desse paradoxo aqui, o signo ideológico está na palavra veio. É muito comum, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas muitas vezes a pessoa fala quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Qual que é a grande diferença? Tem 2 perguntas que podem ser feitas. Quem veio primeiro, e até a nossa inscrita deu uma dica que eu achava que só tinha o lado evolucionista, e ela deu uma dica boa que você captou, né? Por quê, gente? Esse veio, o que muita gente revelou? O criacionista, a maioria dos criacionistas de cara, é muito comum, acho que se você pegar, acho que um percentual muito alto de criacionistas... Veio primeiro a galinha. Veio primeiro a galinha, porque Deus criou a galinha. O que ele fez com o signo ideológico veio? Veio para ele Criação. Então vamos lá. Quem veio primeiro?
Aí a pessoa, se veio primeiro significar criação, o criacionista vai buscar uma tomada valorativa e vai dizer que Deus criou a galinha, logo quem veio primeiro é a galinha. Só que nós tivemos algo inusitado. Aí, o que a moça falou, Alexandre? O criacionista. O ovo. E ela falou o ovo. Lembra o raciocínio dela? Sim. Agora você pode... Não, o que veio primeiro é o ovo, porque o ovo do peixe, ele foi criado... O primeiro peixe, ele foi criado no primeiro dia da criação. Num dia anterior. Então depende de que tipo de ovo a gente está falando. É ovo de galinha ou é outro ovo? Porque tem esses dois paralelos. Os evolucionistas, por outro lado, eles pegam esse veio e eles também podem dar duas respostas. Só que as duas respostas dos evolucionistas podem dar ovo. Se ele pega esse veio e ele vai analisar sobre o viés da especiação, o que é especiação? Temos uma espécie que vira, por meio de mutação, outra espécie. Mutação ou seleção natural, seja lá o que for, uma outra espécie. E eles falam o seguinte, que na verdade havia uma proto-galinha que não era galinha, ela sofre uma mutação. Era uma quase galinha. Isso, ela era uma quase galinha. Ela bota um ovo. Ela era de uma outra espécie. E no momento da gestação, aquele ovo sofre uma mutação e aquele é o primeiro ovo de galinha. E daquele primeiro ovo de galinha surge uma galinha. Então primeiro veio o ovo. Então primeiro teria vindo o ovo. Só que por um outro lado eles pegam o veio e vão analisar os períodos dentro da teoria da evolução. E o que eles vão falar? Eles falam que os dinossauros já botavam ovos antes das galinhas. E na nossa escrita disse não, na semana da criação o peixe já botava ovo. Logo o ovo veio. Tem que ver se dá tempo do peixe botar ovo de um dia da criação para os outros já, né? E nós temos um outro detalhe, gente, que às vezes o nasceu. Veja bem, gente, Deus criou a galinha. Mas o que veio primeiro, se eu entender, veio como nascer. Nascer, veio o ovo. Agora o Alexandre... Mas daí nascer a sair da cloaca ou nascer a sair do ovo? Isso. Agora o Alexandre, agora é o momento da piração completa. E o Alexandre agora vai desenvolver o que veio por trás das câmeras. Tá. Que eu fico confuso só de lembrar e ele vai expor para vocês. Tá bom, primeira coisa. Quando Deus criou a primeira galinha, dentro do ovário da primeira galinha já tinha um ovo. Então a primeira galinha e o primeiro ovo que estava dentro da primeira galinha vieram juntos. Logo, nenhum veio primeiro, nem o outro veio primeiro, todo mundo veio junto. Como diria Dilma Rousseff, né? O primeiro ovo estava dentro da primeira galinha, então os dois foram criados juntos. Isso. E essa é a resposta, né? Pode continuar. Não, tem a outra também, né? Que você tem que pensar que a gente está falando de vir à existência no nosso plano material. Se você der uma pirada meio idealista, for lá para o Platão e dizer que existe uma galinha ideal e um ovo ideal no campo das ideias, e você puxar isso para a religião e falar que o campo das ideias é o pensamento do divino, então, dentro do pensamento de Deus existia ovo antes de existir galinha, existia galinha antes de existir ovo. No mundo material, né? Porque Deus teria pensado na galinha e no ovo. Na galinha saindo do ovo, então teria vindo o ovo. Deus poderia ter pensado no ovo saindo da galinha. Então a galinha teria vindo primeiro. Mas Deus poderia ter pensado nos dois juntos. Na galinha no ovo dentro da galinha. E na galinha dentro do ovo. Então os dois viriam juntos também. Que loucura completa. Mas de qualquer forma, quando Deus criou a primeira galinha, dentro da primeira galinha estava o primeiro ovo. Quem já matou galinha sabe que dentro da galinha tem ovo. Então o primeiro ovo estava dentro da primeira galinha, os dois vieram junto. Pronto. Tá bom. Essa apelação vocês podem achar, nossa, que loucura. Mas, gente, agora vamos falar então de uma coisa chamada física quântica. Primeira coisa, gente, quando eu terminar, se alguém falar, eu entendi, então você não entendeu nada. Porque física quântica ela não é entendível. Gente, ele está fazendo uma corrupção vulgar, terrível da física quântica. Não estou, não. Porque física quântica, ela não corresponde ao cotidiano. O mundo quântico, a realidade dita, descrita quântica, ela não é equivalente ao mundo cotidiano. É uma estrutura de linguagem, uma estrutura de pensamento completamente diferente. Mas sobre a ótica da física quântica, existem os dois estados. Eles não utilizam propriamente o gato dentro da caixa de Schrödinger, que é aquele experimento. É a galinha do Schrödinger. Não é propriamente a galinha de Schrödinger, é muito mais complexo que isso.
Jack Romero, ela fala que os dois eventos no mundo quântico, que é completamente diferente do mundo cotidiano, podem acontecer simultaneamente, logo as duas respostas estariam corretas. E ela utiliza uma teoria de física quântica chamada ordem causal indefinida. E pasmem vocês que esse experimento utilizou um interruptor quântico fotônico, onde se lançou um raio de luz e na hora da saída se percebeu que os dois valores... Existe o princípio da incerteza de Heisenberg, que fala o seguinte, que no mundo quântico você pode perceber a posição de uma partícula, mas se você tenta perceber a posição, você perde a velocidade. Se você tenta a velocidade, você perde a posição. Então, no ato de observar, interfere no resultado final. Então, você poderia ter as duas respostas. Então, quando nós falamos em física quântica, nós pensamos em dois estados possíveis. E só quando abre a caixa, aí nós temos o experimento de Schrödinger, é que a gente pode saber. E vai depender do meu ato de observar. O ato de observar vai definir se é ovo ou se é galinha. Ou se é galinha dentro do ovo, ou ovo dentro da galinha. E só um detalhe para valorizar um pouco mais nessa piração quântica, gente. Essa ordem causal indefinida, ela é uma teoria que está sendo utilizada para aprimorar computadores e sistemas comunicacionais. Legal, pessoal. Falando de computador, chega o Lúcio. Chegou. Aspirações do Entre Linhas. Bom, vamos avançar então agora, pessoal. Nós teremos então... o que importa, né? Alinhando a doutrina. E quem traz esse quadro para nós, e tudo parece que nós teremos esse quadro também na próxima série, o Marcos André, lá do Rio de Janeiro, sempre alinhando o tema geral da lição com uma doutrina bíblica, e claro, sempre pegando algum texto dessa doutrina e aprofundando nele ainda mais. Então, Marcos, é com você e ele já inicia com uma oração também. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez, como temos feito todas as semanas, vamos dar início ao nosso estudo com uma oração. Eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez estamos na Tua presença e vamos abrir a Tua Palavra, Senhor, na esperança que o Senhor nos fale, nos revele a Tua vontade, para que assim, Senhor, possamos cada dia mais sermos transformados. E cada dia mais nós queremos, Senhor, e desejamos ardentemente fazer a Tua vontade. Salva-nos de nós mesmos, nos liberta dos nossos próprios méritos, das nossas próprias inclinações, para que assim possamos ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Nós te pedimos que o Senhor visite cada lar que nos assiste, cada pessoa que está envolvida nesse projeto de alguma forma, para que cada pessoa receba a Tua presença, a Tua bênção e que também seja perdoada para que possa, assim, um dia desfrutar das mansões celestiais juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te pedimos tudo isso sem mérito algum, mas te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, mas que hoje vive e reina para sempre. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala da necessidade de nós abrirmos mão de algumas coisas para servirmos ao Evangelho, para servirmos a Cristo com inteireza. E por isso eu proponho nessa semana que a gente trabalhe sobre a doutrina número 7, que trata da natureza humana. Essa doutrina ela fala sobre a natureza humana desde que o homem foi criado, à imagem e semelhança de Deus, e como que ele se tornou degenerado após o pecado. E basicamente essa degeneração, a causa dessa degeneração é que o homem se tornou egoísta. E o egoísmo ele vai contra o que a lição está nos propondo essa semana, que é o abrir mão, né? A natureza egoísta, ela pensa em primeiro lugar em si mesmo, para depois pensar no outro ou mesmo em Deus. Então, tudo que nós possuímos, de certa forma, nos possui também, já que nós não conseguimos mais nos livrar daquelas coisas que nós possuímos. Então, quando nós olhamos para o homem como foi criado, né? Que via o outro, ou via a mulher como parte de si mesmo, né? Nós já trabalhamos isso aqui no canal, não vou reler todos os textos novamente, mas só para relembrar,
o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e quando ele olhou para a mulher recém-criada, ele disse: essa verdadeiramente é carne da minha carne e osso do meu osso. Então ele diz, é como se fosse parte de mim. Após o pecado, ele olha para a mulher e diz assim: essa mulher aí que o Senhor me deu causou esse problema, não eu. Então ele se defende acusando a mulher, ele se coloca numa posição confortável acusando a mulher. Então ele se coloca em primeiro lugar e já coloca o outro, ou coloca a mulher em segundo lugar. E até o próprio Deus que havia criado a mulher, né? Então isso faz parte da nossa natureza. A nossa natureza egoísta faz parte, ela é possuída por esse tipo de pensamento. Um pensamento que faz com que nós nos tornemos admiradores dos nossos méritos e comecemos a ver defeitos em todas as outras pessoas ao nosso redor, o que causa um problema muito grande nos nossos relacionamentos, né? E quando nós ficamos nos admirando muito os nossos méritos, nós corremos o risco de... Porque existe um conceito, né, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 18, que fala que nós... Em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que fala que nós somos transformados à imagem daquilo que a gente contempla, a imagem de Deus. Se nós contemplamos a Deus, nós vamos sendo transformados. Mas quando nós nos contemplamos, isso acontece o efeito contrário. Eu fico olhando muito para mim, eu começo a transformar Deus. Aí o que acontece? Ao invés de eu me transformar à imagem e semelhança de Deus, eu vou criando um Deus que é a minha imagem e semelhança. Então, esse Deus ele começa a gostar de tudo que eu gosto, pensar exatamente como eu penso, odiar as coisas que eu odeio, porque eu estou criando um Deus que é a minha imagem e semelhança. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós estamos achando que nós estamos muito bem espiritualmente, mas na verdade nós estamos muito bem espiritualmente de acordo com o padrão daquele Deus que nós mesmos criamos. Como o Evangelho é contra-intuitivo, ou seja, ele vai contra a nossa natureza, é muito mais fácil a gente inventar um Evangelho que seja de acordo com a nossa natureza e a gente começar a servir aquele Evangelho. Quando nós falamos em abrir mão, em perder, em deixar passar algumas coisas, nós às vezes pensamos assim de forma, por exemplo, num trabalho, ou mesmo num pecado que eu sou apegado e coisas desse tipo, mas a proposta de Deus ela é muito mais radical. Quando nós vamos lá para Mateus no capítulo 16, verso 24, olha só o que disse Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Por que Jesus Cristo está propondo aqui? Que eles abram mão, os seus discípulos abram mão de um emprego? Que os seus discípulos abram mão de um pecado que eles cometiam? Que abram mão de um desejo pecaminoso? Não. Está propondo que eles morram. Porque pegar uma cruz dentro do contexto do Império Romano, quando alguém tomava uma cruz sobre as costas, é porque estava condenado à morte. E toda a máquina romana cuidaria para que ele não se livrasse daquela cruz. Então, aqui, Jesus Cristo está propondo a morte do próprio eu. Como é que eu sei que é a morte do próprio eu? Como é que eu sei que é a morte do próprio egoísmo? Quando nós vamos para o contexto, esse verso ele abre de uma forma que explode a nossa mente. Lógico que não de maneira literal. Mas olha só o que está acontecendo aqui no contexto. A partir do verso 21, Jesus Cristo começa a falar com seus discípulos que ele iria para Jerusalém, ia passar por alguns sofrimentos, ia ser condenado pelos principais ali, pelos líderes, e ia morrer. Aí, olha só o que acontece no verso 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então o que Pedro está falando aqui? Tem compaixão de ti, ou seja, pense um pouco em você, coloque você em primeiro lugar, seja um pouquinho egoísta, não faz mal você pensar um pouco em você. Se você não pensar em você mesmo, quem que vai pensar? Não é isso a proposta que o mundo nos faz hoje? Então ele está propondo que Jesus fosse um pouquinho egoísta. Imagina se Jesus aceita essa proposta e se ele resolve ser um pouquinho egoísta. O que seria de nós hoje?
O que seria da nossa salvação se Jesus resolve pensar em si e fala, eu morrer nada? Aí por isso que Jesus, no verso 23, diz assim, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Aqui Jesus Cristo fala as palavras mais duras que ele falou com o ser humano aqui na terra. Ele fala, você está sendo pedra de tropeço para mim, porque você não age de acordo com os caminhos do Senhor, você está agindo conforme um ser humano. Como que um ser humano age? Com egoísmo. Um ser humano é naturalmente egoísta. Aí dentro desse contexto é que ele fala, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, morra. Morra para a sua própria natureza. Abra mão dos seus méritos. E como que isso é difícil para nós hoje? Como que isso é difícil para nós como cristãos? Nós não estamos falando aqui... É lógico que a gente concorda que o bandido, que a pessoa que vive no mundo das drogas, ela precisa morrer para aquele mundo, para viver para Cristo. Mas quando nós falamos de nós começamos a falar assim, eu tenho coisas boas, porque eu levanto de madrugada para fazer as 40 madrugadas, eu leio, faço ano bíblico, eu faço lição da escola sabatina, eu vou a todos os cultos da igreja, participo de todas as lives da igreja, então eu estou com mérito, eu não preciso morrer. Tem alguma coisa boa em mim? Não. A proposta é morrer, porque se nós não morrermos, nós vamos sempre estar defendendo a nossa natureza. O homem vivo, ele vai sempre precisar ser defendido. Ellen White diz que tem muita gente que é sepultada viva, falando a respeito do batismo, né? Tem gente que passa pelo batismo, mas continua viva, não morre. E essas pessoas, elas dão um trabalho na igreja, porque elas ficam achando que Deus desagrada de tudo que desagrada a ela. Elas ficam achando que Deus gosta de todas as coisas que ela gosta. Se é diferente do que ela gosta, Deus não gosta também. Então nós precisamos entender que se a nossa natureza não morrer, ela vai ser uma natureza egoísta. Ela vai começar a querer se sobressair sobre outras pessoas. E aí nós temos problema. E quando que isso se torna problema na pregação do Evangelho? Porque nós vamos pregar o Evangelho achando que a nossa opinião é sempre a correta. Então nós sempre vamos a outra pessoa, ao invés de pregar o Evangelho, nós pregamos a nossa opinião. Ao invés de abrir um pouquinho mão da nossa opinião para poder ouvir o outro também, nós vamos tentando impor as nossas verdades, tentando impor a nossa maneira de pensar, tentando impor a nossa maneira de adorar. E aí o Evangelho é colocado de lado, porque nós vamos pregando um Evangelho meritocrático, que é exatamente o oposto do Evangelho. Então, se nós queremos verdadeiramente servir a Cristo, nós precisamos entender que Cristo veio a esse mundo para servir, que Cristo veio a esse mundo para morrer, que Cristo veio a esse mundo para ser levado até a cruz. E morto, ele não se ofende, morto ele não briga, morto ele não quer primeiro lugar, morto é morto. Então nós precisamos entender que se a nossa natureza humana não morrer, nós vamos continuar levando o nosso egoísmo, os nossos pecados, as nossas diferenças, e ao invés de levar o Evangelho, que é aquilo que nos une, que é aquilo que faz de nós verdadeiramente servos de Deus. Que possamos ser transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos, como o apóstolo Paulo, dizer, não mais vivo eu, ou seja, morri, para que Cristo viva em mim. Agora eu termino aqui a minha participação e você volta lá para Campo Mourão com o Ricardo, com o Lúcio e com o Alexandre. Daqui a pouco eu volto com as perguntas para discussão. Valeu, Marcos. Obrigado aí pelo quadro, né? Obrigado por vocês que têm comentado sobre o quadro do Marcos, a linha da doutrina. E então seguem aqui. Nós queremos ainda por mais um comentário? Sim. Primeira coisa, gente, aquele experimento que a gente falou do paradoxo, olha, vocês notam o seguinte, nós encontramos as duas respostas, uma dentro do criacionismo, encontramos as duas respostas dentro do evolucionismo e encontramos uma resposta que unia as duas respostas dentro da ciência, no caso de física quântica.
Isso é importante também para a gente entender que não propriamente que que todos estão certos e que existe um relativismo da verdade ou um relativismo da moral. Não é isso. Mas é uma questão que nós não devemos nos antecipar pela conclusão final que a pessoa chegar e nos fecharmos completamente para aquele ponto de vista, porque eu presumi fulano é evolucionista. Por exemplo, alguém respondeu o ovo, mas alguém respondeu o ovo dentro de uma ótica cristã, dentro de uma ótica criacionista. Aí estamos em um debate, obviamente, alegórico, que nós estamos dizendo aqui. Que se encaixa o princípio para outras situações. Isso, né? Que se encaixa para outras situações. Daí a pessoa se trava, se bloqueia, não tenta entender como a pessoa chegou naquele resultado, e que muitas vezes, se você tiver esse tipo de paciência, de tentar entender como a pessoa chegou até aquela conclusão, você vai ver que ela tem a mesma tomada valorativa que você. Às vezes você simplesmente rechaça a pessoa tem o mesmo pensamento que você, a mesma visão de mundo que você, só que ela chegou a uma conclusão diferente de você. Legal, pessoal. Vamos agora avançando no quadro Na Ponta da Linha, onde cada dia da semana vai receber aqui uma síntese. Sábado, um passo de fé. Começa com o Ricardo, na ponta da linha de sábado, Ricardo. Vamos lá, gente. Sábado, primeiro, eu separei 3 elementos aqui, eles são do sábado bem direto, sabe? Primeiro elemento. O autor, o Mark Finney, ele vai ressaltar o sacrifício de Cristo de abandonar toda a glória nas hóstias celestiais, toda a glória que ele tinha enquanto Miguel, enquanto arcanjo, e vir aqui para a Terra resgatar uma humanidade caída. Seria mais ou menos, vamos utilizar uma alegoria aqui, como se um rei se preocupasse em salvar baratas. A gente pisa, hoje em dia em barata assim com uma naturalidade tão grande, né? Mas seria, na verdade, a diferença ainda é muito maior. E daí o segundo ponto, que ele vai trazer um comentário de Ellen White, gente, que fala o seguinte, que a gente não tem como saber essa dimensão, se é rei ou se é barata, a gente só vai saber o tamanho dessa dimensão quando nós chegarmos no céu. E vemos o que ele abriu mão. E descobrimos o que ele abriu mão. E ela ainda fala que quando nós tivermos esta percepção do que foi que ele abriu mão, nós iremos lançar as nossas coroas no chão, no solo, e iremos entoar um cântico de louvor a Deus. Digno é o Cordeiro de Deus. E o terceiro ponto é o seguinte, que este sacrifício inimaginável, que a gente não tem nem ideia do tamanho que foi, nas nossas vidas nós devemos buscar também nos sacrificar de uma certa forma para levar esta boa notícia. Um exemplo a gente está fazendo aqui hoje. É meia-noite, o Alexandre está aqui, o Alexandre fazendo um monte de coisa. Fechamento de bimestre. O Lúcio está aqui também, eu estou aqui despendendo tempo para vocês. E vocês devem com certeza fazer isso aí na casa de vocês. Quem quiser também. Tem o sacrifício das 2 horas que eles ficam assistindo o vídeo, né? Isso é um baita de um sacrifício. Quem quiser falar aqui, de escrever aqui embaixo o sacrifício de vocês podem postar aqui alguma coisa. Fora o sacrifício cotidiano mesmo, que claro. Tem várias coisas que você rejeita. Bom, seguindo agora no domingo, pessoal, amor abnegado de Jesus, na ponta da linha, cara. Isso, o autor da lição ele vai trabalhar muito com Paulo e com a questão de Filipenses. E ele vai desenvolver um raciocínio que nós devemos buscar a forma de pensar de Cristo, a maneira com a qual ele pensava o mundo, com a qual ele pensava as pessoas, com a qual ele pensava os relacionamentos. Chega a falar, né? Como era a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo, como eram os padrões mentais de Cristo. O Alexandre vai desenvolver um raciocínio depois da entrelinha dele, que vocês podem pegar aquele raciocínio dele e depois eu recomendo, não é um livro, são vários livros de um autor chamado Augusto Cury, que se chama Analisando a Inteligência de Cristo.
que vocês podem, pega a entrelinha dele, pega o link, vai lá e lê, se aprofunda mais sobre esse tipo de coisa. O mais popular, tem uma música do Padre Zezinho, né? Amar como Jesus Ótimo. Pensar como Jesus pensou. Pra quem não tava aqui, não sabe, esses dois aqui ficam cantando esses negócios aí. Só porque a gente sabe a discografia do Padre Zezinho de cor. E fica cantando olha um tempão. Meu Deus, mas tá bom. Vai ter muita gente que vai falar aqui que gosta do Padre Zezinho também, tenho certeza. Próximo ponto, 2. O autor da lição vai falar, vai equiparar a essência divina, a hipostase divina, Jesus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Pai. Ele vai estabelecer esse paralelo. Jesus existia na forma de Deus, não julgou com usurpação por ser igual a Deus. E daí, aí vamos lá, daí ele vai falar da expressão grega, morphe, que pode ser traduzida por forma, e o Mark Finley fala que também pode ser traduzida por essência. Ele tinha a mesma essência do Pai. Ele traz 2 comentários. Ele traz um comentário bíblico e ele traz um comentário de Ellen White. Ellen White falando que em Jesus existia vida original, não emprestada, não derivada. E a expressão também que é esvaziar, que ela pode significar também ser aniquilou. De certa forma, ele morreu, então, vamos dizer assim, 2 vezes. Ele teria morrido enquanto arcanjo Miguel, e nesse sentido, e alguns teólogos adventistas entendem que é nesse sentido que ele morreu eternamente, porque ele não voltará para aquela forma de arcanjo, inclusive tem um pastor da Andrews que defende isso, que neste aniquilar-se, ele aniquilou-se para sempre. Ele vai estar preso pela eternidade em um corpo com marcas, em um corpo com aquela forma com a qual ele teve a experiência. Ele ressuscitou. Embora glorificado. Embora glorificado, obviamente. E aqui o Mark Finley fala que neste esvaziar-se, neste aniquilar-se de sua forma de arcanjo Miguel, se fazer humano, se fazer homem justo, depois se fazer pecado, se fazer hatat, sacrifício expiatório, morrer morte eterna e ressuscitar em um corpo glorificado, ele revelou a finalidade da lei celestial. Ele revelou o amor divino. É isso que o Mark Finley fala, o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte, gente, que nós, seguindo a Deus e nós entendendo isso, a nossa forma de pensar é este amor abnegado. Então, pensar como Ele seria amar como Ele. E nós devemos permitir que o Espírito Santo esvazie o nosso ego humano falho com Yetzer Hará, com natureza má, e nos encha do ego divino, cheio de amor abnegado. Legal. Avançando agora para a segunda-feira, o chamado ao compromisso. Ainda o Ricardo na ponta da linha. Bom, o autor da lição, de certa forma, ele vai induzir você a um experimento mental de uma narrativa. A narrativa é o chamado apostólico. E ele pede para vocês imaginarem Pedro e João lá na Galileia, o sol nascendo, e eles tiveram uma pescaria muito boa, naquele tempo estava dando muito peixe, e eles iam pescar, chegam lá no local, esperando uma pesca boa, e de repente eles veem um homem, eles veem Jesus, vindo em direção a eles, fala para eles o quê? Faz o chamado que vocês serão pescadores de homens. O Mark Finley faz algumas ressalvas de ordem especulativa, dizendo que é muito provável, e de fato é muito provável, que eles já tinham ouvido falar alguma coisa daquele homem. Eles já tinham ouvido falar alguma coisa daquele Jesus. Você tinha contato com João Batista, inclusive. Sim, de prodígios, de histórias que na verdade essa narrativa não é uma narrativa que dá detalhes
colocando um narrador onisciente. O Evangelho não é como o livro de Dostoiévski lá, que vai dizendo o que o fulano estava pensando, o que ele já sabia antes, o que ele tinha feito há 10, 20, 30 anos atrás. Não, é uma narrativa fluida que vai lá num linear, sabe? Ele não volta no tempo. Então a gente não tem como ter esse recurso. Mas é bem possível por questão lógica. E a outra coisa que ele fala é o seguinte, que de alguma maneira, mesmo que eles já soubessem de alguma coisa, não teria como. O Espírito deve ter tocado e eles perceberam que aquilo era um chamado divino, seja pela aparência, seja pela entonação da voz, seja com uma forma para a qual ele apareceu. Mas eu acredito que o ponto principal é que o Espírito tocou no coração deles e eles permitiram que o Espírito atuasse no coração deles para eles atenderem aquele chamado. Se você não permite que o Espírito atue o Vaikra, você rejeita o Vaikra, você rejeita o chamado. E outro ponto que ele fala também, ele vai falar sobre Mateus. Era um cobrador de impostos romano, que provavelmente provavelmente não, está no texto, ele extorquia, ele cobrava abusivamente impostos. Não era bem visto. Não era bem visto, tinha má fama. E ele também recebe um chamado. E provavelmente o que ele identifica? Ele identifica no Messias, identifica no Mashiach, é a falta do preconceito. Mesmo ele sendo uma pessoa que era tido e havido como um traidor da pátria, como uma pessoa, assim, o cachorro valia mais que ele, do que um cobrador de impostos. E não, ele é chamado para o seu ministério para uma posição de honra. Provavelmente foi isso que ele viu, deve ter ficado surpreso. O Mark Finley fala que provavelmente o seu coração queria uma mudança. Mas eu acredito também, agora o meu achismo também, e obviamente que tem uma base doutrinária nisso, Mateus também permitiu que o Espírito Santo tocasse o seu coração. E provavelmente aquele ato não de discriminação, diferente, porque o judeu pescador era um judeu inculto. O judeu coletor de impostos era culto, porém era um sujo, desprezado moralmente. E ele chama aquelas pessoas. Uma pessoa, gente, que um judeu que estaria estudando para ser rabi, não faria, nem estenderia a mão, viria com nojo, com asco. É interessante que pouco depois no texto eles acusam Jesus de sentar e comer com pecadores. Você lê uns versículos depois ali já dá para saber o que foi de divino que foi visto naquele chamado. Mas obviamente que a atuação do Espírito Santo e a forma com a qual ele pensava e a forma com a qual ele se comportava deve ser exemplo para a gente. Então gente, ficou meio redundante. Vamos tomar cuidado com esse elitismo, essa sensação de que nós somos adventistas, nós somos melhores, nós somos detentores da verdade. Se nós temos a verdade, nós temos um compromisso de serviço e um compromisso de pensar, ter um pensamento com aquele amor abnegado com o qual Jesus tinha. Com todos, né? Avançando agora, pessoal, para terça-feira. Na terça-feira temos como título, Paulo, o instrumento escolhido por Deus, e agora na ponta da linha, Alexandre. Beleza, o texto central de terça-feira está em Atos 9, 3 a 20, que narra a conversão de Paulo. E a gente vê alguns aspectos que eu destaquei ali. Primeiro, a necessidade que Paulo teve de assumir um erro duro. E não era pouca coisa, era assumir que todo o caminho que você tinha trilhado até ali estava equivocado. E que no final das contas você estava perseguindo o Messias. Então, assumir esse erro foi difícil para Paulo, foi vencer orgulho, foi vencer a ideia de uma predileção judaica, foi vencer muita coisa. Segundo, converteu-se. Paulo passa por um processo muito genuíno de conversão. De perseguidor, ele sabe que ele vai se tornar perseguido agora. E por fim, ele renuncia à posição. Paulo poderia saber, olha só, tudo isso é verdade, é mesmo, mas eu vou rejeitar o Cristo para manter o meu status. Vou rejeitar o Cristo para manter minha posição, para manter minha influência, para manter meu poder. E ele não faz isso. Então ele renuncia à posição que ele tinha. E por fim, uma verdade que a gente tem olhando para Paulo é que o fim imediato nem sempre é de sucesso aparente. Por quê? Quando termina, Paulo termina a vida dele falando: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa me está reservada. Porém,
Logo mais. Quando você vê o sucesso que ele teve, foi o quê? Ele serviu para converter muitas pessoas, ok? Só que ele morreu no exílio, morreu preso, morreu numa condição precária, infeliz aos olhos humanos. Então, não vamos seguir Jesus aguardando um sucesso aparente, sabe? Não vamos seguir Jesus iludido por um pastor da teologia da prosperidade que fica falando assim, segue Jesus que aqui você vai ter riqueza, segue Jesus que aqui você vai ter sucesso, segue Jesus que tudo vai dar certo na sua vida, segue Jesus que você vai ter a cura, segue Jesus... Cara, olha para Paulo. Você acha que na vida dele ele teve sucesso humano? Não, ele combateu um bom combate que foi o combate espiritual, ele completou a carreira que foi uma jornada de pregação do Evangelho, ele guardou a fé, mas era uma fé num Cristo que morreu crucificado e ressuscitou depois. Então, não vamos buscar o sucesso aparente. Para quarta-feira? Já vamos avançar para quarta? Deixa eu só avançar aqui então. Na quarta-feira, as exigências do amor, na ponta da linha, Alexandre. Legal, e aí na quarta-feira tem um diálogo célebre, né? Tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, né? E aí, resumidamente, é de que o chamado, ele é um chamado para o amor. Não... Permita um detalhe? Claro. O Pedro, Jesus pergunta, tu me amas? Ágape. Ágape. Até que, e o Pedro nunca responde ágape. Filhos. E até que Jesus se contenta com o amor que ele estava oferecendo. Pedro estava falando que o amor dele não era o suficiente, né? O amor que ele tinha para oferecer não era o melhor. Você sabe que eu sou falho. Mas por fim, a ideia é de que o chamado é um chamado para o amor, não para a impecabilidade. O que significa entender isso? A manifestação do amor a Cristo está em apacentar as ovelhas. Cristo não falou assim, tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te filia, né? Você sabe que eu te amo com amor fraterno de filho. Então agora seja perfeito e nunca mais peque. Não foi isso que Cristo falou para Pedro. Cristo falou, apacenta as minhas ovelhas. Ele queria amor abnegado, ágape. Então, você me ama? Manifeste seu amor ao próximo. Nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, entender que o chamado não é um chamado para a perfeição da impecabilidade. É um chamado para a perfeição do amor abnegado de Cristo, manifesto em nós para os nossos semelhantes. Legal. E na quinta-feira, o compromisso do amor na ponta da linha, Alexandre. Legal. Quinta-feira tem um diálogo ali com o Pedro de volta. João 21, 18 a 19, Cristo fala um pouco do tipo de morte que Pedro iria ter, que era uma morte de martírio. Que ele seria preso, que ele iria ser conduzido para o lugar que ele não queria. E aí a gente entende de volta que o mundo odeia o Cristo. Isso é interessante. O mundo odeia o Cristo. Cristo falou que veio para os seus e os seus o rejeitaram. Cristo falou que o mundo odeia ele. E se o mundo odeia Cristo, o mundo odeia os seguidores de Cristo também. Se você seguir a Cristo, se você for bem fielzinho a Cristo, de verdade, não estou falando aqui de guardar regrinha, não. Eu estou falando de você espelhar o caráter de Cristo. Se você espelhar o caráter de Cristo, o mundo vai te rejeitar. Você vai ser odiado pelo mundo. Porque o mundo não reconhece a natureza de Cristo como própria. O mundo tem uma natureza de pecado. Não se esqueça disso. Se o mundo te ama muito, tem algum problema no seu cristianismo. Se o mundo te ama a ponto de te eleger vereador no seu município, fique esperto. Fique esperto. Porque, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o bispo fulano de tal, eu sou o apóstolo fulano de tal, candidato a prefeito, candidato a vereador, candidato a governador, candidato a presidente, candidato a ministro. Todo mundo me ama porque eu sou cristão e defendo os valores cristãos. Cara, se o mundo te ama o suficiente para te eleger para um cargo, significa que talvez o teu cristianismo esteja errado. Você deveria ser um pouquinho mais odiado. E, por fim, daí, né?
a gente vai para João 3, 16 a 18, 1 João, que é um texto maravilhoso, que é o que Cristo demanda de nós. E aí quando eu leio esse texto, eu levo 32 tapas na cara diferente e vejo o quanto eu te filia e não te agape, o quanto o meu amor é limitado, o quanto... Mas vamos lá, eu vou ler o texto e vocês vão concluir isso. É 1 João 3,16, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos nesse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não tem mais nada a dizer depois disso. Legal, pessoal. Acabamos aqui na ponta da linha, então, e o próximo quadro aqui, né, nós vamos trazer as perguntas para a discussão. E novamente, então, agora é o segundo Marcos que traz aí para nós. É com você, Marcos. Muito bem, chegamos à parte de sexta-feira, onde nós encontramos aqui as perguntas para a discussão e também um pequeno resumo. E no resumo, o autor trouxe alguns textos aqui do Espírito de Profecia que fala da necessidade de que cada pessoa se envolva na missão. Cada pessoa tem um dever na missão de pregar o Evangelho para outras pessoas, de levar o Evangelho para outras pessoas, e cada líder, pastores, anciãos, líderes de departamento, eles têm o dever de fazer com que cada pessoa da igreja encontre o seu local de trabalho, a sua forma de ser útil no trabalho da igreja. Aí a primeira pergunta diz assim: qual é a essência da citação acima, né? Ela impacta seu testemunho pessoal? Então a citação acima está dizendo exatamente isso. Ela está dizendo que nós precisamos nos envolver de maneira pessoal no Evangelho. Eu não sou só a pessoa que vai lá aos sábados, senta lá, leva o meu dinheirinho e fico satisfeito porque estou achando que aquele dinheiro já está fazendo a obra toda. Não, eu preciso fazer a obra no meu lar, eu preciso fazer a obra no meu local de trabalho, eu preciso fazer a obra na minha vizinhança, que é o local onde muitas vezes a igreja não consegue atingir. E se eu estou lá, a igreja tem que estar lá. Eu tenho que representar a igreja onde quer que eu esteja, né? Isso tem que mudar e impactar a minha maneira de ver o meu cristianismo, né? Onde eu estou, a igreja necessariamente tem que se fazer presente, né? Pergunta número 2. Como o amor verdadeiro se manifesta? Quais são as falsas formas de amor, né? O amor verdadeiro é a abnegação, né? É o que nós falamos lá no quadro Alinhando as Doutrinas, né? Cristo veio aqui, abriu mão do céu, abriu mão de todas as coisas que eram dele por direito para que nós pudéssemos ter direito à vida. Então, se nós temos uma forma de amor que difere disso de alguma forma, né? Se nós dizemos que amamos o nosso próximo, mas não somos capazes de abrir mão nem da nossa própria opinião para poder criar um vínculo com aquela pessoa, essa é uma forma de amor que não está alinhada com aquilo que Cristo nos ensinou, né? Pergunta número 3. O que você aprende com a história do martírio? Você já se sacrificou por Cristo? Valeu a pena? Como explicar isso a um não cristão? Como que você pode explicar, né? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje, né? Onde o Evangelho se tornou uma forma de você adquirir, né, coisas, né? Você vai à igreja e começa a pedir Deus que traga na bandeja algumas coisas para te servir, né? Então você precisa de emprego, você precisa de carro, você precisa de um relacionamento, você precisa... Aí você fala com Deus, traz a sua bandeja de bênçãos que agora é a hora de você me servir. Então as pessoas estão vendo Deus mais como um servo do que como um Senhor. Então nós precisamos mostrar um evangelho que é diferente, um evangelho que está disposto a servir a Cristo e ao próximo. Porque nós, quando servimos ao próximo, nós estamos servindo a Cristo. Então nós precisamos mostrar ao mundo que o verdadeiro evangelho não é aquele evangelho egoísta que tem sido pregado
nos púlpitos da igreja. O verdadeiro evangelho é quando você abre mão do seu próprio interesse, abre mão dos seus próprios, das suas próprias inclinações, abre mão até dos seus próprios bens para servir a outros. Que Deus nos abençoe e que possamos a cada dia sermos transformados à imagem e semelhança de Cristo, para que verdadeiramente possamos servi-lo assim como Ele entregou a sua vida por nós. Bom, eu termino aqui essa minha participação e agora nós vamos para o quadro Alinhando as Doutrinas e no final eu volto para terminarmos com uma oração. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, obrigado pela parceria aí. Até esse último vídeo, 13 vídeos, nós tivemos aqui as 13 sessões perguntas para discussão. Vamos lá então, pessoal, ao quadro que dá um nome a esse canal, que são as entrelinhas. E aqui nas entrelinhas nós vamos falar aqui sobre o problema de você criar uma ontologia do Cristo. E aí vamos trazer aqui algumas escolas de pensamento, behaviorismo radical, histórico-cultural, psicanálise e existencialismo sartreano. Mas primeiro nós vamos trazer a entrelinha que vai falar sobre a jornada da heroína de Mary Burdock, Burdock. E vamos pegar essa jornada da heroína que o Ricardo vai explicar aqui e vai também trazer aqui um paralelo da mulher contemporânea, seguindo a jornada da heroína, e das igrejas do Apocalipse seguindo a jornada da heroína. Então, pessoal, fiquem agora com essas entrelinhas e eu gostaria aqui só de apresentar então quem que é a Mary Murdock. Vai lá, Ricardo. Cara, é pura cruel, cara. Só que o cabelo branco dela é só na frente, a Cruella é dos lados. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Antes disso, eu quero falar uma coisa. O Alexandre vai desenvolver a entrelinha dele. Vai uma atuada muito psicológica. Vocês não sabem por quê. Alguns já sabem, que acompanham o canal faz tempo. Porque o Alexandre está estudando Psicologia. Essa moça aqui, ela era terapeuta. E ela era uma das pessoas que estudavam com Joseph Campbell. Lúcio, o próximo slide, o slide da Jornada do Herói do Joseph Campbell. O próximo. Não, do herói? Ah, esse aqui. Jornada do Herói. Esse aqui. Isso, esse aqui. Gente, no vídeo da semana passada, eu expliquei para vocês que eu não iria desenvolver os 17 passos da Jornada do Herói do Monomito de Joseph Campbell, porque era extremamente complicado, e então eu peguei o resumo do Vogel. Isso. E desenvolvi a partir do resumo do Vogel. Vocês vão ver aqui que alguns pontos que tem aqui nesses 17 passos não tem ainda do Vogel da semana passada. Quem assistiu da semana passada, por exemplo, esse aqui é o encontro com a deusa. Mulher como tentação, etc. Tá, mas qual que é o ponto? A Maureen Murdock, ela era uma das discípulas, uma das alunas do campo, e ela era terapeuta, e ela olhava o consultório dela e ela chegou para o campo e falou assim: mas esta jornada não bate, não combina com o que eu estou vendo no consultório, com o que eu estou vendo na clínica. Os conflitos da mulher contemporânea, eles não combinam com a jornada do herói. Como que ficaria o monomito com relação a isso que eu estou vendo, mais ou menos assim? A resposta dele não foi muito... Ela não gostou. Vou mais ou menos dizer, a resposta dele foi o seguinte, que o objetivo da jornada do herói é a mulher. Que a jornada do herói é a mulher. A mulher, ela é o mundo, vamos dizer assim, o mundo comum da qual o herói sai, porque ela é o útero. Ela é a caverna oculta que o homem vai atrás, no caso do útero também, porque ele vai ter ele primeiro é filho, depois ele vai ter filho, ele vai ter um filho. Ou seja, ele fala que a mulher é a própria jornada. Ela não ficou satisfeita. E, próximo slide, Lúcio, ela desenvolveu a jornada da heroína, que está aqui nesse slide aqui para vocês. O que eu fiz, gente? Eu fiz um jogo de linguagens, tá? Eu peguei a jornada da heroína dela, que na verdade são arquétipos psicológicos. Tem um filme que você, mulher aí, que vocês talvez já devem ter assistido,
que você deve ter se identificado muito, e você é homem, se você assistiu junto com a sua namorada, com a sua esposa, provavelmente você ficou entediado, deve ter dormido, alguma coisa assim. Eu quase dormi, eu assisti quase inteiro, eu me lembro mais ou menos dos detalhes, mas esse filme não é a Jornada da Heroína. Quer dizer, esse filme é a Jornada da Heroína, esse filme não é a Jornada do Herói, é a Jornada da Heroína. Mulher Maravilha não é a Jornada da Heroína, não é só porque ela é uma mulher. Filme de Mulher Maravilha é a Jornada do Herói. Mas o que eu fiz aqui agora, gente? Eu peguei esse trabalho, que tem uma base muito forte psicológica, que analisa os conflitos da mulher contemporânea, e fiz um paralelo. Eu vou trazer para vocês a Jornada da Heroína, e vocês vão ter que pensar em duas linhas, tá? Então, em uma linha, eu vou traçar cada arquétipo dessa jornada e vou trazer para vocês questões femininas da mulher contemporânea. E na outra linha vai estar a mulher profética, a mulher escatológica, ou seja, a igreja. Quem assistiu o vídeo da semana passada lembra que eu fiz isso aqui, ó, e falei que na Jornada do Herói, temos nós aqui na Jornada do Herói, e nós temos aqui o Cristo fazendo a jornada oposta. Nós saímos do mundo ordinário e ele saiu do mundo extraordinário. E ele se encontra aqui no meio. Nós nos encontramos aqui no meio dessa jornada. Quem quiser, volta lá e assiste novamente. Mas vamos lá. Então vamos lá, vamos desenvolver. Então vamos lá, gente. Primeiro ponto. Primeiro ponto aqui, ó. Separação do feminino. Então a mulher, ela tem aqueles conflitos inerentes à sociedade contemporânea. Porque se nós estivéssemos falando de uma sociedade onde o fator masculino, entre a identidade masculina e a identidade feminina, fossem de fato paritários, equilibrados, não precisaria dessa jornada da heroína. Então imaginemos o seguinte: num mundo, numa realidade edêmica, numa realidade relativamente a nós hoje utópica, essa jornada não faz sentido. Não faz sentido algum. Mas no mundo contemporâneo faz, vocês vão se identificar. Primeiro ponto que eu falei, separação do feminino. A rejeição do corpo, a briga com a mãe, a superação da mãe, conflitos com a mãe, conflitos psicológicos. Aí provavelmente você agora, mulher, você está lembrando dessas brigas, e essa briga também não é só uma briga literal, você com a sua mãe, mas é uma briga com o modelo feminino que lhe é apresentado, que nós poderíamos dizer que seria aquele modelo, vamos dizer, tradicional. A mulher do lar, a mulher que cuida dos filhos. Lembra que nós demos aquele exemplo diante daquele casal conservador? O marido provedor, e a mulher que cuida dos filhos, e a mulher que cuida da criança, da mulher que lava, que cuida da casa, a rainha do lar, vamos dizer assim. Então ela tem essa rejeição desse lado do seu feminino. Na igreja de Éfeso, gente, nós temos o que ali? Ano 30 até aproximadamente o ano 100. Na lição de hoje nós falamos, gente. Nós falamos dos apóstolos, nós chamamos do chamado apostólico. E o que eles tiveram, o que a igreja teve que fazer nesse período, gente? Teve que rejeitar o feminino, rejeitar uma parcela da igreja. Qual parcela? Fariseus. Até certo ponto também, zelotes. O chamado da igreja naquele período do ano 30 até o ano 100 foi um chamado para rejeitar uma igreja que rejeitou o Cristo, que rejeitou a identidade escatológica masculina. É o primeiro amor que fala no livro do Apocalipse. O Cristo é o primeiro amor. Então nós temos uma fase de transição. Nós temos aí a igreja apostólica, rejeitando de certa forma elementos do judaísmo que condenaram, mataram e demonizaram o homem, o Mashiach. E a segunda fase é uma identificação com o
masculino. Vamos para a linha da mulher contemporânea, da mulher moderna. A mulher contemporânea, ela vai buscar um caminho diferente. Ela vai buscar um caminho diferente daquele tradicional da mulher da mãe. Qual é agora a questão? A mulher, ela adquiriu direitos, por exemplo, de votar, direito de fazer uma faculdade, de ter uma profissão. E ela vai atrás dessa identificação do masculino, uma sociedade machista, vamos dizer assim, ela incentiva elementos masculinos. Aqui nós não estamos falando de sociedade, tá, gente? Então, agora ela vai fazer faculdade, ela vai entrar no mercado de trabalho e, de certa forma, ela precisa abdicar da identidade masculina dela. Porque o que acontece se ela tiver filho, gente? Ela vai ter que abandonar a faculdade, vai ter que abandonar a profissão. Entenderam essa fase de transição, o que significa? Ok. Agora, de uma maneira ainda da mulher, uma maneira mais familiar, é aquela aproximação da filha com o pai. Agora, escatologicamente falando, nós temos a igreja de Esmirna. Depois que aquele Pedro que se recusou a dar o amor a Ágape, por exemplo, ele teve amor abnegado e morreu. O apóstolo Paulo e tantos outros mártires morreram. Acabou essa era apostólica com João. Aí inicia Esmirna, que é uma igreja perseguida. Ela é perseguida por quê, gente? Ela é perseguida justamente por causa dessa identidade masculina, essa identidade do Cristo que ela foi encontrar. O Cristo morreu e ressuscitou, obviamente, e agora essas pessoas morrem em nome do Cristo. O mesmo sangue que desceu de sua face desce da face, desce do corpo, desce da vida, se esvai da vida dessas pessoas que se prontificaram a pregar o Evangelho a qualquer custo. Seguindo, gente, a próxima etapa seria a etapa da estrada de testes, onde a mulher conhece ogros e conhece dragões. Na vida, naquela linha da mulher cotidiana, alguém por aí que está acompanhando essa jornada já pensou, eu tive vários namorados ogros. De certa forma, não deixa de ser. Mas não é só isso. Essa fase de testes é o conflito, gente, da carreira dos filhos, trabalho, escola, faculdade. São todos aqueles conflitos que a mulher contemporânea passa, porque ela não deixou de ser por natureza mulher. E homens tratando ela com inferioridade no mercado de trabalho. A mulher, ela tem o mesmo cargo e às vezes tem uma remuneração diferente, e ela nessa estrada vai encontrar esses testes e desafios. Agora, escatologicamente, nós temos Pérgamo. Nós vemos de um lado a mulher com uma situação difícil, com vários testes, e nós temos Pérgamo também, que tem problemas sérios. É a união da igreja com o Estado, e é o começo da apostasia. De certa forma, nós temos aí um começo de um conflito com a identidade masculina, seja para a mulher da jornada do herói, seja para a igreja, porque é o começo da apostasia. Assim como a mulher começa a perceber que aquela identificação masculina não é tão legal assim, a igreja se uniu com o Estado e, de certa forma, se distanciou um pouquinho do primeiro amor, que é Jesus. Quarto passo, gente: experiência falsa de sucesso. Alguns chamam de o boom do sucesso. A mulher conquista várias vitórias. Ela faz faculdade, ela recebe diploma, ela entra no mercado de trabalho, ela tem salário. Mas no fundo, ela não se sente completa, ela se sente vazia. É a ilusão de sucesso. Aqui nessa quarta fase nós temos a igreja de Tiatira. Ela tinha um falso sucesso. Houve
no período anterior da igreja, união do Estado, e agora ela é uma igreja idólatra, uma igreja que se distanciou ainda mais do primeiro amor, ainda mais da identidade masculina. Na quinta fase, gente, nós temos o despertar de um sentimento de aridez espiritual. O que acontece? A mulher percebe que todas aquelas vitórias são vazias, são ilusórias, são temporárias e são superficiais nessa sociedade extremamente identificada com o masculino, extremamente, vamos dizer, de certa forma, extremamente machista e discriminatória. A mulher tem uma sensação de que ela buscou uma identidade masculina fazendo tudo aquilo, mas aquilo não a satisfez e ela se sente seca, ela se sente árida, ela não se sente recompensada. Ela olha filhos, ela olha mercado de trabalho, ela olha marido, ela olha pai, ela olha mãe, ela olha toda aquela gama de coisas que ela precisa enfrentar na sociedade e ela não se sente retribuída por tudo aquilo que ela faz e ela fica seca, árida. E o que acontece com a igreja, gente, de Sardes? Sardes começa a perceber a aridez espiritual. Sardes começa a perceber que todas aquelas deformações doutrinárias que foram introduzidas, que foram implantadas, desvirtuaram o Evangelho, secaram a fé em questão de indulgências, venda de terreno no céu, a questão de você expiar o pecado pelo sofrimento, a questão do confessionário e tantas outras questões que se introduziram na igreja e acabaram resultando em idolatria, secaram a fé. E Sardes é o período da reforma protestante. E aí nós chegamos, gente, no sexto estágio, que é iniciação ou descida até a deusa. E aqui a deusa arquetipada é uma deusa negra. Por que deusa escura, vamos dizer assim? Por que ela é uma deusa, é uma descida até a escuridão? Nessa fase, a mulher ela vai ter que se reconhecer. Ela vai ter que reconhecer o seu lado escuro. Ela vai ter que reconhecer o seu lado negro, que ela ama os filhos, mas é difícil cuidar dos filhos. É difícil, às vezes, ser mãe e ser pai. É difícil você atender todas as exigências de uma sociedade que, às vezes, você olha e parece, nossa, eles querem tudo de mim. E não me dão nenhum tipo de recompensa. Ela vai ter que reconhecer que trocar fralda cheia de cocô, não é algo agradável. Você faz porque você ama o seu filho, mas aqui você preferiria estar fazendo uma outra coisa. Você preferiria estar tomando um chá, vamos dizer assim, mas você faz aqui. Esta é uma fase onde você se encontra, onde a mulher se reconhece. E ela sabe que ela não precisa ser perfeita, que ela não precisa ser 100% em tudo aquilo, que ela não precisa ser 100% perfeita enquanto esposa, que ela pode gostar ou desgostar de certas coisas, que ela pode ser verdadeira para com pai, mãe, no mercado de trabalho, na profissão, em todos os pontos da vida onde a qual ela se encaixa. Ela não tem necessidade de ser 100% perfeita, mas ela precisa se reconhecer, saber o que ela gosta, saber o que ela não gosta, saber o que ela faz por prazer, saber o que ela faz por obrigação, uma fase de auto-reconhecimento. E aí na igreja de Filadélfia, gente, o que aconteceu? A igreja de Filadélfia também acontece coisa parecida. Por quê? Na igreja de Filadélfia é uma igreja escatológica. Ela é reconhecida numa parábola profética, a parábola profética das 10 virgens. É um movimento milerita. É onde se encontra a verdade presente.
é o livrinho que na boca ele é doce como mel, mas no estômago ele é amargo como fel. O grande desapontamento é um movimento de grande reavivamento, de grande estudo que houve nos Estados Unidos, onde eles foram buscar essas verdades proféticas. E eles é que se equivocaram. Eles viram que eles não eram perfeitos, que eles tinham limitações, mas eles continuaram. Essa é a igreja de Filadélfia. Por quê? Qual foi o grande desapontamento? O esposo não veio. A identificação com o masculino ainda não chegou, mas a identificação do masculino ainda vai chegar. Sétimo ponto, gente, nós chegamos agora no desejo de reconectar com o feminino. E agora aqui nós temos a igreja de Laodiceia. Mas primeiro vamos lá, naquela toada que a gente tomou, e a mulher, gente. Esse desejo de reconectar com o feminino, a mulher percebe que ela não pode voltar para aquele estado feminino anterior, logo quando ela começou a jornada. Ela é um novo chamado, ou seja, a igreja recebe um novo chamado, assim como a mulher recebe um novo chamado para uma evolução, para um reavivamento enquanto mulher, que nós vamos seguir nos próximos passos. Agora, gente, a gente seguindo, o oitavo passo é curando a separação mãe e filha. Escatologicamente, como nós vamos continuar em Laodiceia, porque note que acabaram as igrejas, mas nós temos 10 passos da jornada da heroína. Vamos lá, seguindo, mulher. A mulher ela vai encontrar valores femininos, só que ela vai ver aqueles valores femininos agora sob uma outra perspectiva. Uma perspectiva mais madura, uma perspectiva na qual ela se enxerga com todos os seus defeitos, com todas as suas limitações, com todos os seus desejos, com todos os seus anseios, com todas as suas obscuridades, com todos os pontos que ela sabe que ela precisa melhorar, com todos os pontos que ela sabe que ela não precisa melhorar. Esse é o da mulher. E Laodiceia, gente? Laodiceia, eu fiz o seguinte paralelo, gente. Laodiceia, agora, esta igreja escatológica, profética, que vai pregar a verdade presente, ela vai começar aqui a questão do masculino, mas ainda ela não se resolve, porque há um conflito nessa igreja de Laodiceia: justificação pelas obras e justificação pela fé. Lembra que o apóstolo Paulo, que nós falamos nessa semana, ele falava que justificação pelas obras é o primeiro marido, onde a mulher tenta agradar aquele marido de todas as maneiras, ou seja, ela tenta agradar a lei de todas as maneiras, mas ela não consegue agradar. E o que ela faz? Ela mata o marido para casar com um outro marido? Não. Ela é que morre. Ela morre e ela renasce. Essa fase de reconciliação, separação, mãe e filha é a fase do renascimento escatológico também nessa igreja de Laodiceia, onde ela morre para a lei, e ela, no caso seria o primeiro marido, e ela ressuscita para o segundo marido, que é a justificação pela fé, que é o próprio Cristo. Esta é a tomada de posição da igreja adventista do sétimo dia pela doutrina da justificação pela fé. Nono passo: cura o masculino ferido. A mulher faz as pazes com a sua contraparte masculina. Ela também, o masculino também tem, ela percebe que o masculino também tem virtudes e também deve ser valorizado. Lembra que na fase anterior ela passou por uma fase de aceitação do feminino? Agora ela passa por uma fase de aceitação, agora mais madura, aceitação do masculino, sabendo que ela não precisa necessariamente, se ela não quiser, ocupar todos aqueles pontos. Ela pode optar. Lembra o exemplo, nós lemos do Lúcio? Eles eram um casal que tinha uma mentalidade, vamos dizer assim, mais moderna. Ela era formada, mas eles optaram. Ela vai ficar em casa, iria cuidar dos filhos, e o Lúcio iria sair, seria o marido provedor, e eles encontraram um equilíbrio nisso. Este arranjo pode ser diferente nessa fase, não precisa ser igualzinho ao arranjo do Lúcio. Pode ser um outro arranjo, que provavelmente que é o que vai acontecer, por exemplo, com o Alexandre e com a esposa dele. Os dois vão trabalhar, os dois vão dividir tarefas. Isso também é esta cura masculino com o feminino. E o que acontece escatologicamente, gente? Laodiceia é essa igreja que morre para as obras
e agora livre se casa com Cristo. É a cura do masculino, é o reencontro com o primeiro amor. E o ponto 10º, gente, integração masculino e feminino. A mulher encontra um equilíbrio e a mulher ajuda outras pessoas a encontrarem o equilíbrio. O equilíbrio. Mary Murdock, ela chama essa fase, gente, de Hieros Gama, que significa casamento sagrado. Escatologicamente, gente, isso daqui seria a volta de Cristo. Quando Miguel se levantaria e viria encontrar a esposa e levaria para o milênio, levaria a mulher para o casamento sagrado. Bom, pessoal, voltamos aqui, mas antes ainda tem uma ressalva, né, Ricardo? Sim. Seguinte, gente, para evitar mal entendidos, primeira coisa, a Maureen Murdock, toda aquela parte relacionada à psicologia, vamos dizer assim, da mulher contemporânea, aos conflitos da mulher contemporânea que eu falei, que lembra que eu falei que teriam 2 linhas, isso você encontra na obra dela. Ela analisou as suas pacientes e desenvolveu esse estudo de ordem psicológica, da psique feminina. Agora, toda essa parte escatológica foi uma alegoria, foi uma parábola, foi um paralelo, Ferramenta pedagógica. uma ferramenta pedagógica, exatamente, que eu utilizei e joguei dentro da história da igreja apocalíptica, da igreja que vai lá desde o ano 30 até a volta de Cristo. Então vocês não vão encontrar isso na obra da Mary Murdock, tá? Então não adianta você procurar que vocês não vão encontrar. Isto é conteúdo exclusivo entre linhas. Né? E quanto mais você trabalha com os conceitos, quanto mais você consegue manipular esses conceitos, sobrepor sobre outras linhas, isso vai fixando, isso vai te dando mais intimidade sobre, né, principalmente as igrejas apocalípticas. Agora... só deixa eu fazer um merchanzinho, Pode. rapidinho. Meu livro vai trabalhar com Jornada do Herói e Jornada da Heroína. Ih, aí vai dando um spoiler já, né? O cara já vai ler já esperando isso. Mas pode ler esperando isso. Bom, agora nós temos uma outra entrelinha que é o problema de uma ontologia de Cristo. Nós já falamos sobre essa questão da ontologia, de entender os atributos, as propriedades de algo e as relações entre esses atributos e essas propriedades para descobrir, né, as fronteiras, os limites, as potencialidades desse algo. Mas nós vamos falar aqui sobre o behaviorismo radical, histórico-cultural, psicanálise e o existencialismo sartreano. Então agora a entrelinha é com você, Alexandre. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Para entender o porquê dessa entrelinha, na lição de domingo tem um questionamento, né? O questionamento da lição de domingo era: como era a mente de Cristo? E como pensar como Jesus pensava? Como nós podemos ter uma mente como a de Cristo? E aí, será que isso tudo é possível? Para responder essa questão, a gente tem que entender primeiro o que é mente. O que é mente? Depois que eu entender o que é mente, eu posso pensar se eu tenho como ter uma mente como a de Cristo ou não. Para entender isso um pouco, a gente vai brincar um pouco com ontologia. Com essa reflexão, esse estudo, esse pensamento acerca do ser, da natureza do ser, a origem do ser e o processo de constituição do ser. Então, como que funcionam essas ontologias humanas, né? E a gente vai falar da ontologia ou da origem do ser a partir dessas perspectivas. A primeira delas é o behaviorismo radical e ela já chega, vamos dizer assim, rasgando o verbo. Você nunca vai poder ter uma mente como a de Cristo, porque você não tem uma mente. O behaviorismo radical é uma linha teórica de um pensador estadunidense chamado Skinner, e ele vai falar que não existe mente. Essa linha é considerada uma linha da psicologia antimentalista. Ou seja, não existe uma natureza interna ao indivíduo. Não existe uma natureza imanente. Não existe algo que nasceu com você e que seja você. Não existe um você dentro da sua cabeça. Não existe isso. Você é um disco virgem quando nasce, um disco limpo. Não exatamente, porque você tem características genéticas que vão determinar o seu biológico e você vai ter um conjunto de comportamentos adquiridos. Qual que é a ideia do Skinner? Existe um processo de seleção. A seleção ela acontece pelas consequências e ele é evolucionista.
Então ele vai falar que assim como tem uma seleção natural para tamanho de pé, para altura, para peso, para dimensão dos dentes, para visão, existe uma seleção natural dos comportamentos mais eficazes. E essa seleção é passada por meio da cultura, por meio da sociedade. Então o que existe para o behaviorismo radical é o comportamento, não existe mente. Tudo é comportamento, tudo é coisa que a gente aprendeu. Behavior, de comportamento. Então, por que eu acho tal coisa bonita? Achar tal coisa bonita é algo que eu aprendi em função de comportamento. Por que eu tenho medo de tal coisa? Eu tenho medo de tal coisa porque eu aprendi a ter medo. Comportamento. Por que eu considero tal coisa errado? Julgar tal coisa errada é um comportamento. Tudo acaba desembocando no comportamento. E comportamentos são apreendidos. Qual que é o problema de eu transferir o behaviorismo agora para uma ontologia do Cristo? Não existe uma natureza imanente. Então eu não consigo falar que Cristo era naturalmente bom, que Cristo era naturalmente mau. Eu não consigo falar que Cristo tinha uma natureza. Cristo aprendeu comportamentos. Se Cristo aprendeu comportamentos, eu for usar uma ontologia behaviorista para explicar o Cristo, para explicar a mente de Cristo, eu chego num problema terrível, porque se Cristo era perfeito e santo, significa que Cristo aprendeu comportamentos perfeitos e santos. Ele aprendeu esses comportamentos perfeitos e santos com quem? Com José e Maria. Com José e Maria, que eram pecadores. A gente chega num dilema, chega num problema aqui. Teria que ter uma intervenção divina para impedir Cristo de aprender comportamentos ruins e permitir que Cristo aprendesse apenas comportamentos bons. Cristo não teria uma natureza própria. A segunda linha, eu não vou entrar aqui a fundo nas linhas, tá, gente? Por questão de tempo, mas a gente vai conseguir ter um panorama geral. A segunda linha é a histórico-cultural. Histórico-cultural é uma linha muito interessante, vai estar muito em torno de um cara chamado Vygotsky, um pensador russo. Qual que é a ideia aqui da linha histórico-cultural? Tudo se estabelece em função de uma dupla, biológico e relação social. A gente chama isso de ser biopsicossocial. Então o ser humano ele é ao mesmo tempo bio, ou seja, um organismo vivo, social, ou seja, um organismo vivo que interage com os outros e que nesse processo desenvolve o seu psiquismo. Não há aqui, para a psicologia histórico-cultural, um ser Alexandre dentro de mim. Não existe uma mente interna, mas existem também, assim como o behaviorismo, processos apreendidos. Mas o processo essencial para aprender, se para o behaviorismo é a evolução pelas consequências, na histórico-cultural é a evolução pelo trabalho. O que diferencia o ser humano dos outros animais, das outras espécies animais, é o trabalho. O ser humano é um ser que é capaz de agir sobre o mundo por meio do trabalho e agir sobre si mesmo por meio do trabalho. Mas de volta aqui a gente vai enroscar no mesmo problema. Ele não conhece os adolescentes. Legal, Lúcio. É que nesse sentido de trabalho aqui, não se refere apenas ao trabalho no sentido de exercer uma profissão regulamentada, o que a gente entende estrito como trabalho. Trabalho aqui é a ação do homem para transformar a sociedade, para transformar o meio, para transformar a matéria, para transformar qualquer coisa, tá? Então, trabalho aqui é a ação humana no sentido de transformar algo com uma determinada intencionalidade, tá? Mas, de volta, a gente vai roscar num problema se a gente aplica essa ontologia para o Cristo. Por quê? Se eu entender Cristo como tendo uma formação psicológica com base na teoria histórico-cultural, eu vou entender que o contexto de crescimento do Cristo foi quem contribuiu em grande medida e as relações que Cristo estabeleceu com os humanos que já estavam mais avançados que ele em idade, foi o que estabeleceu os critérios para personalidade, para comportamento, para julgamento, para juízo. Então, Cristo seria uma expressão de sua época e do seu meio, assim como qualquer outro ser humano. A gente reduz Cristo ao meio em que Cristo viveu. Beleza?
limitamos de volta o aspecto da divindade do Cristo. Psicanálise agora. A gente vai falar de um pensador de Viena, né? Sigmund Freud, que vai falar do desenvolvimento psicossexual. O que Freud vai falar? Agora sim, com Freud, a gente tem uma diferença para o behaviorismo, para a psicologia histórico-cultural, que é o mentalismo. Freud vai falar que existe um universo interno ao ser humano. É o universo mental. Ele vai dividir a instância da nossa mente em 3 dimensões. O consciente, que é aquilo que está na nossa mente no momento exato, aquilo que eu sei que está acontecendo, as minhas percepções imediatas. O meu racional acontece aqui no consciente. O pré-consciente, que são as informações que eu tenho armazenadas, que podem ser acessadas pelo meu consciente, só que não fico sabendo o tempo inteiro, tipo o meu número de telefone. Eu não penso o tempo inteiro no meu número de telefone, mas agora quando eu dei o gatilho, né, eu falei número de telefone, você pensou o seu número de telefone aí em casa. Está no seu pré-consciente. Pode se fazer consciente a qualquer momento. E o inconsciente, que é um nível da mente onde a gente não acessa conscientemente. Onde ficam questões encobertas, recalcadas, onde fica aquilo que o nosso psiquismo não tem condições de lidar. Ele também vai falar de uma divisão em 3 estruturas do aparelho psíquico, né, que são o id, o ego e o superego. Para o Freud, o id é o mais primitivo, né, o mais antigo, ele nasce com a gente, é a dimensão da pulsão, do desejo de vida, do desejo sexual, do desejo alimentar, da necessidade de manter a existência daquele ser e daquela genética, seja sexualmente, seja se alimentando. O superego, que ele é apreendido, ele é desenvolvido e apreendido. Como que funciona o superego? Ao longo do processo de desenvolvimento psíquico, existe um conjunto de regras, um conjunto de restrições, um conjunto de limites que são internalizados pelo indivíduo no seu processo de desenvolvimento. Então, quando eu escuto não do meu pai, quando eu escuto não da minha mãe, quando eu escuto não do meu cuidador, eu começo a construir o meu superego, que vai dizer que nem tudo me é permitido, existe uma restrição. E por fim, o ego, que faz a mediação entre id e superego. O ego está ligado muito com o princípio de realidade, então como que eu vou satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades pulsionais, sem romper com as regras estabelecidas que limitam a minha liberdade? Essa é a função do ego. O ego estaria muito ligado com a nossa consciência de quem a gente é. A gente pode avançar aqui para ideal de eu e ficar muito confuso, só que não vamos aprofundar tanto teoricamente. Qual que é o problema agora de eu falar que Cristo tinha um psiquismo estabelecido nos termos da psicanálise aqui? Gente, a psicanálise fala que existem muitos conteúdos recalcados que a gente não consegue lidar e que a gente joga eles para o inconsciente. Entre esses conteúdos estão desejos de pulsões sexuais que a gente não consegue lidar por serem moralmente inaceitáveis para o nosso superego. Então, assumir que Cristo tinha um desenvolvimento psíquico, como a psicanálise nos diz, é dizer que Cristo tinha um conjunto de desejos inconscientes com os quais ele não conseguia lidar. Outro problema é assumir que Cristo tinha um id como a gente, na visão psicanalítica. Então, ele tinha pulsões e desejos que nós temos, exatamente como nós temos. Por que isso enrosca num problema? O próprio Cristo falou no Sermão do Monte, se alguém ver uma mulher e olhar para ela com intenções impuras ou com desejos impuros, já adulterou com ela. Então seria assumir que Cristo tem exatamente os mesmos desejos, nos mesmos moldes que eu, por ter um psiquismo estruturado da mesma forma, e que, portanto, teria pecado em pensamento. A gente começa aqui a desenvolver um problema ontológico da construção de um Cristo santo, com essas dimensões conflitivas dentro dele. Por fim, o existencialismo sartriano, né? Todas essas teorias elas são predominantemente ateias, tá? Então, a gente está falando aqui no campo do ateísmo. O pensamento existencialista sartriano, ele diz que o ser existe antes de ter essência.
Nada tem uma essência própria. As coisas primeiro existem, para depois terem uma natureza. A existência precede a essência. Não há um propósito definido para nada no mundo. Porque para Sartre não existe Deus, não existe destino, não existe sentido ou propósito próprio para as coisas, para os indivíduos e para a vida. Não há um Deus que comande ou que determine. Cada indivíduo produz os próprios sentidos. Faz isso em condições determinadas. Eu não posso atribuir para mim o sentido da minha vida a uma coisa que é impossível a mim, porque eu atribuo o sentido em função das condições em que eu existo. Mas quem busca sentido, quem atribui sentido, é o indivíduo. Não há por natureza, no existencialismo sartriano, uma natureza boa ou má, ou pecaminosa, ou perfeita, ou pura, porque as coisas primeiro existem, para depois terem construído a sua essência. A existência precede a essência, logo não existe uma natureza boa ou má, pecaminosa ou pura. E o sentido da existência agora está na tomada de responsabilidade, na construção dos próprios sentidos. Isso para o Sartre. Por que tem um problema de eu atribuir isso para Cristo, gente? Porque eu acredito que Cristo é o amor encarnado, Cristo é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No caso de Cristo, Cristo já existia enquanto divindade antes de entrar no ventre de Maria. Então, no caso de Cristo, a essência, sim, precede a existência. Porque fala que, desde o princípio, ele era um com o Pai. E, antes de existir o Cristo, homem nascido de Maria, existência concreta, humana, existia o Verbo no Pai. E na criação, então, é incompatível eu pensar Cristo a partir de uma ontologia ou de uma perspectiva existencialista sartriana. Tudo isso para dizer o quê, gente? O behaviorismo radical, a teoria da psicologia histórico-cultural, a psicanálise, o existencialismo sartriano são excelentes e oferecem contribuições maravilhosas para nós pensarmos a nossa existência humana limitada nessa Terra. Nenhuma dessas teorias eu considero particularmente perfeita, 100%, infalível, a mais excelente e maravilhosa do universo que vai resolver todas as coisas. Mas ajudam a gente a entender dimensões da existência humana. Agora, eu pegar essas teorias e utilizar elas não para analisar nós, meros mortais humanos, fedidos e decrépitos e pecadores, e mirar a minha lente teórica para o Altíssimo, para entender a natureza de Deus, para entender a natureza de Cristo. Isso é de uma pretensão tão grande, tão absurda, que não faz sentido. É por isso que volta e meia eu falo aqui assim, produzir uma ontologia do divino é um ato de blasfêmia, de ousadia, é ridículo, é patético. Eu não tenho condições, é uma ousadia muito grande. É querer discernir e penetrar os mistérios de Deus. Não dá da minha mente humana, com as minhas ferramentas analíticas humanas, com a minha lógica humana, entender o divino. Usando a analogia de hoje, né? A barata entendeu o rei, né? É a barata entendeu o rei. Então, se a barata entende o rei, a barata torna o rei uma barata. Eu preciso reduzir as coisas à minha dimensão para conseguir entender. Cristo não tinha uma mente como nós temos. Cristo era um caso sui generis, era um caso único. Eu não tenho como ter a mente de Cristo no sentido psicológico. E não é isso que Mark Filling está falando. Eu tenho que ter a mente de Cristo, voltando à lição de domingo, no sentido de ter a humildade que Cristo teve, ou, melhor, a humildade que Cristo teve eu nunca vou ter, porque eu não estou no lugar dele. Mas ter uma humildade como Cristo teve,
que sendo um com o Pai, sendo semelhante ao Altíssimo, sendo da mesma natureza do Altíssimo, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se fez homem. Ou seja, se Deus, que é todo-poderoso, se fez homem, se esvaziou, desceu até a minha condição para me comunicar salvação, por que eu vou me julgar melhor que o meu irmão e não vou comunicar salvação a ele? E vou ficar aqui preocupado em como eu sou bom e como o outro é ruim. E o amor abnegado. O amor de Cristo é a coisa mais perfeita, mais pura, mais santa que a gente consegue vislumbrar. Se eu conseguir manifestar um pouquinho desse amor nessa terra, eu já estou muito feliz. Aí a gente volta para João. Cristo nos salvou para quê? Cristo nos salvou para amar o próximo. Cristo nos salvou para exercer aqui nessa terra o ministério dele, para viver como ele viveu, para ser como ele foi. Para ter a mente dele, não no sentido psicológico da coisa, mas no sentido salvífico, no sentido do evangelho, no sentido daquilo que Paulo falou depois. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Bom, pessoal, essas foram as entrelinhas. E para encerrar esse vídeo, nós chamamos então o Marcos André, que termina sempre com uma oração. Marcos, é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais uma lição, chegamos ao final de mais um trimestre e eu confesso que essa lição me impactou de maneira pessoal, impactou muito a maneira como eu levo o Evangelho a outras pessoas, a minha maneira de abordar as pessoas, de me dirigir às pessoas. Eu confesso que essa lição realmente não é o meu estilo de lição favorito, mas eu me vi impactado em muitos momentos pelos ensinamentos que essa lição trouxe. Então eu espero que essa lição tenha trazido também essas mudanças na sua vida, mudanças práticas na sua vida. Eu convido você a curvar a sua fronte agora para terminarmos essa lição e esse trimestre com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelas maravilhosas lições que nós tivemos durante esse trimestre. Muito obrigado pelas lições de hoje também. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor implante essa lição no nosso coração para que possamos testemunhar a outras pessoas, assim como Cristo fez. Que possamos olhar, sentir e mesmo agir com outras pessoas exatamente como Cristo. E que possamos, Senhor, a cada dia, pelo Teu Santo Espírito, dizer ao mundo que nos cerca que nós estamos mortos para o nosso próprio egoísmo, mortos para a nossa própria natureza e vivos para Cristo, vivendo a vida de Cristo aqui nessa terra. Nós te pedimos isso, Senhor, sem mérito algum e mesmo sem possibilidade de atingirmos tal padrão. Mas nós te pedimos porque sabemos que o Senhor é onipotente e pode nos transformar assim como o Senhor transformou grandes homens no passado. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe esse canal, continue nos conduzindo para que possamos, Senhor, continuar levando o Evangelho a outras pessoas. Salva-nos, liberta-nos de nós mesmos, é o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, obrigado por tudo e até a próxima lição. Valeu, Marcos, obrigado pela sua oração, obrigado pela oração de todos que sempre comentam, que estão orando por nós, que desejam que o Eterno cuide de nós. Esse desejo é recíproco, que o Eterno cuide de cada um de vocês. E nos prepare para a próxima série de mais 13 estudos, Educação e Redenção. Quem gostaria aí de ter esse manualzinho para acompanhar, senão tem na forma digital. E vamos estudar aqui uma lição que a gente estava vendo, uma lição multiautoral. Não tem um autor, são vários autores, são vários profissionais da rede de educação adventista. Então, pessoal, até uma nova série de estudos da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, se cuidem e até lá. Tchau, tchau.